Boa noite. Hoje, quinta-feira, é dia de programa Falar Comunidade. Eu e o Adão Alípio. Boa noite, Adão Alípio. Boa noite, telespectador. Nós estamos aqui trazendo hoje um convidado especial, que é o Dr. Enio Martins, que é especialista em Direito Trabalhista. Boa noite, Dr. Enio. Boa noite, amigos da mesa e os telespectadores da RCTV. É um prazer fazer uma visita a essa casa. Ok, então nós vamos conversar hoje com o Dr. Enio referente ao sistema de tipo de Adão, Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Tá bom. Ok, Adão Alípio. O tema que nos foi proposto hoje foi falar sobre os tipos de rescisões de contrato de trabalho. Né? Tipo de rescisões, tá certo. Adão Alípio. Doutor Enio, quando o empregado ele é dispensado por justa causa, como o empregador procede num caso desse? Bom, no direito brasileiro, mais notadamente no direito do trabalho, a caracterização de uma justa causa não é uma coisa tão simples assim como a maioria da população imagina. Tem que ser uma falta muito grave, bem caracterizada. Caracterizada, o que eu quero dizer é que o fato realmente seja fácil de comprovar. E aí o patrão dá um aviso para o empregado de que ele está demitido por justa causa por ter cometido tal falta grave que está lá discriminado no artigo 483 da CLT. Depois disso, o empregado ele vai ter um prazo para comparecer na empresa ou no sindicato obreiro, dependendo do tempo de serviço que ele tenha. Por exemplo, vou explicar. Se ele tiver menos de um ano, é na própria empresa a rescisão. Se ele tiver mais de um ano de trabalho, obrigatoriamente a rescisão tem que ser feita no sindicato obreiro ou no Ministério do Trabalho. E nesse caso, doutor, ele sai com todos os direitos ou não? Não sai com todos os direitos. Eu até me permito consultar os meus alfarrabos aqui, porque eu não consigo ter toda a lei na cabeça. A demissão por justa causa enseja o despedimento sumário do empregado e ele tem direito a receber apenas o saldo de salário do mês trabalhado e férias proporcionais apenas. Ele não recebe fundo de garantia, não recebe seguro-desemprego, ele não recebe uma série de verbas rescisórias que teria direito de receber se a demissão fosse por iniciativa do empregador. E quais as causas que levam ao sistema justa causa? Bom, a justa causa ela está incerta no artigo 483 da CLT, aliás, 482, e diz o seguinte: constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Letra A, ato de improbidade. B, incontinência de conduta ou mau procedimento. C, negociação habitual... Só um detalhe, doutor, a incontinência de conduta significa se o elemento brigar dentro da empresa. Isso, normalmente é essa incontinência Mas de conduta. não brigar por discussão, e sim brigar por parte de agressão. Na realidade, agressão qualquer física. tipo de violência, seja ela física ou verbal, é caracterizada como uma incontinência de conduta ou um mau procedimento. Quer dizer, então, que uma discussão então pode levar o sujeito a receber uma justa causa? Pode, dependendo do nível da discussão. Falta reiteradas ao trabalho injustificada também induz a uma justa causa. Se o trabalhador tiver reiteradas faltas sem justificá-las, ou ele falta o serviço reiteradamente e o empregador o notificou ou suspendeu, pode ensejar uma justa causa. Por exemplo, vamos usar um exemplo bem típico no caso, doutor Enio. Um funcionário trabalha em uma determinada empresa. Ele, por motivos, teve um problema particular com uma colega de trabalho e simplesmente ficou um período sem comparecer ao trabalho e depois compareceu ao trabalho com um atestado médico. Isto formaliza uma justa causa ou não? Olha, em direito tem um adágio que se diz depende, tudo depende.
esse atestado médico ele pode ter sido uma coisa real, que ele realmente tem uma doença ou esteja cometido de algum mal de saúde, ou pode ter sido um atestado forjado, comprado, que é muito comum acontecer isso. Desde que o empregador consiga provar que o atestado é insubsistente, ou seja, não tem validade, pode caracterizar a justa causa. Mas a pessoa, na realidade, ela pode ficar um período sem dar satisfação na empresa e, de repente, aparecer com um atestado? Bom, ele pode fazer isso, mas se vai dar certo é que é difícil, né? Isso aí vai... É que, na realidade, numa relação de trabalho, tem uma regrinha básica que a gente aprende em casa. É o bom senso. Tudo tem que ser com bom senso. O patrão, normalmente, ele conhece o seu empregado, ele percebe quando é que a pessoa está agindo de má fé ou não. E na relação pessoal, interpessoal, a gente também percebe isso aí claramente. E se o patrão, bem percebendo que o empregado está de má vontade, ele não precisa caracterizar como um ato de mau procedimento em função dessa discussão que o amigo colocou. Ele pode demiti-lo por abandono de emprego, ou por um ato de disciplina, uma insubordinação. Existem vários. Aliás, tem um item no artigo 482 que, na minha opinião, ele é inconstitucional até. Ele pode ser até passível de uma ação de inconstitucionalidade, que é a letra F, que diz que embriaguez habitual ou em serviço. Hoje o embriaguez é caracterizado como uma doença, inclusive é uma doença que pode ser doença profissional. Certo. Então hoje a embriaguez não é motivo, e embora esteja na CLT, não é motivo para demissão com justa causa. Porque alguns anos atrás, se o elemento fosse trabalhar embriagado, ele já estava a caminho do justa causa. Há tempos atrás, a própria sociedade excluía essa pessoa como uma pessoa de má conduta, né? Quando que na realidade é uma pessoa que precisa de um acompanhamento, como todo dependente químico, né? Doutor, e no caso desse problema de embriaguez, o funcionário, a empresa leva o empregado para um tratamento. Às vezes leva um tratamento de 4, 5, 6 meses. Essas despesas que a empresa faz com o funcionário, ela é descontada ou é simplesmente feito e a empresa vai ter esse ônus? Bom, aí também depende. Se a empresa tiver um plano de saúde para os seus empregados, ela vai encaminhar esse empregado para o atendimento médico e lá eles vão dar um encaminhamento devido. O que acontece na prática? Na prática é o seguinte, todo empregado ele é assegurado do INSS. O que o patrão deve fazer? Depois de mandar ao médico, pega esse laudo médico da condição dele e encaminha para o INSS providenciar um auxílio-doença para ele. Na realidade ele tem uma doença. E nesse auxílio-doença o contrato de trabalho dele vai ficar suspenso, ou melhor, vai ficar interrompido, que tem diferença de suspensão e interrupção de contrato, ele vai ficar interrompido e quando ele voltar da condição de auxílio-doença, que é o INSS que vai pagar o salário dele, ele volta a validar o contrato de trabalho dele normalmente. Então praticamente o patrão não tem envolvimento, assim, não vai ter despesa nenhuma, porque isso tudo é a cargo do INSS, que a Seguridade Social tem essa previsão legal aí. Doutor Enio, e o que significa uma rescisão indireta? Bom, a rescisão indireta ela pode ocorrer tanto por parte do empregador como por parte do empregado. Normalmente acontece por parte do empregador. Quando é que um trabalhador deve optar para pleitear o direito à rescisão indireta? Quando o patrão comete alguma falta grave para ele, aí pode acontecer uma agressão física também do patrão ao empregado. Se ele conseguir caracterizar, é caso dele ser rescindido o contrato dele indiretamente e ele recebe todos os direitos como se o patrão o tivesse demitido. Só que hoje, para ele ter reconhecido esse direito da rescisão indireta, ele tem que ir na Justiça do Trabalho e o juiz do trabalho vai dar uma sentença dizendo se houve a rescisão indireta ou não.
Em havendo, a empresa vai ser condenada a pagar todas as verbas rescisórias, aviso prévio, proporcional, indenizado, férias, ele vai liberar o fundo de garantia, guia do seguro-desemprego. Todas essas vantagens ele vai ter como se fosse demitido imotivadamente. Então, na realidade, um dos motivos seria, então, a agressão do patrão também. Isso é um caso. Outro caso pode ser atraso de contribuição fundiária, né? Fundo de garantia, o patrão não recolhe o fundo de garantia. Hoje, todo empregado brasileiro ele recebe semestralmente um extrato do seu fundo de garantia na sua residência. E por aquele extrato ele vai perceber se o patrão está pagando o fundo de garantia dele, porque ele não tem acesso aos documentos da empresa. Ali, se não houver recolhimento do fundo de garantia dele, é causa de rescisão indireta. Ele está sendo prejudicado. Se o patrão... não existe na lei, existe em diretrizes do Ministério do Trabalho, que diz que se o patrão ficar antigamente, há uns anos atrás, era mais de 90 dias sem pagar salário. Hoje os tribunais estão aceitando 60 dias. 60 dias no atraso do salário é motivo para rescisão indireta também. Muito bem. Alípio. Existe um caso, vários casos, aliás, doutor Enio, que ocorre que o funcionário às vezes recebe uma proposta melhor e às vezes tenta conversar com o patrão para ser dispensado. Mas no caso, normalmente é por demissão, é pedido de demissão. Esse pedido de demissão, ele perde muitos direitos, né? Perde. Eu não diria que ele perde, ele deixa de receber, né? Que é um pouquinho diferente. Quando o empregado pede demissão, ele abre mão de alguns direitos. Essa que é a realidade. Ele vai abrir mão do aviso prévio indenizado. Há casos que ele tem que pré-avisar o patrão. Na realidade, a lei diz isso. O aviso prévio indenizado ele pode ser de ambas as partes, ou de um ou do outro. Normalmente, no direito brasileiro, o patrão sempre abre mão de que o empregado indenize aquele tempo que ele está saindo antes do término do aviso prévio. Ele perde o direito de levantar os fundos de garantia, não recebe as guias do seguro-desemprego, porque ele está indo para um outro emprego, né? E o que vai acontecer? Ele vai começar a contar um novo prazo para ele ter direito ao seguro-desemprego no próximo emprego que ele vai. Então, ok. Às vezes o salário compensa, né? Tá certo. Então a gente vai dar uma paradinha para tomar aquele cafezinho e depois a gente volta a conversar de novo com o doutor Enio Martins, que é advogado trabalhista. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Cachoeirinha, Esteio e Sapucaia do Sul. Um canal aberto para a educação e para os destaques turísticos do Vale dos Sinos e Grande Porto Alegre. Programas que destacam as pessoas de sucesso e a realidade das periferias. Uma televisão feita para você e para milhares de pessoas que assinam a RCT. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo. E notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. As principais notícias do Vale dos Sinos e região metropolitana estão aqui na RCT. Intervenções dos repórteres das emissoras da rede, com as notícias que interessam as comunidades de Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e região. De hora em hora, notícias da região no Notícias da Hora. E a previsão do tempo atualizada para cada município. Uma equipe de jornalistas que se importa com o que você quer ver na TV. A melhor informação está aqui.
na RCT, um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscá-la. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos, Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras, Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Estamos retornando com o programa Fala Comunidade, hoje com o Dr. Enio Martins, jurista, que está nos falando sobre as situações trabalhistas. Doutor, houve alguma mudança no aviso prévio? De fato, Adão, houve. Em 2011 foi regulamentada uma norma que está na Constituição desde 88. Que é a Lei 12.506, que regula o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o trabalhador brasileiro hoje, quando ele é demitido, o aviso prévio dele é calculado, em princípio, se ele tem 1 ano ou até 1 ano de serviço, 30 dias de aviso prévio. Depois disso, a cada ano de trabalho, ele tem direito a 3 dias no aviso prévio. Se ele tiver 1 ano e meio, ele vai ganhar um aviso prévio de 33 dias. Assim sucessivamente até um máximo de 90 dias, que seriam 20 anos de trabalho. Isso aí veio beneficiar muito, e é um tipo de indenização que existia lá nos primórdios dos direitos de trabalho no Brasil. Que o trabalhador, quando ele tem muito tempo numa empresa, ele goza de um aviso prévio. Se ele tiver 20 anos na empresa, ele goza de um aviso prévio de 90 dias. Ou seja, a empresa é obrigada a ficar com ele pagando salário até 90 dias. Normalmente as empresas, como eu estava dizendo para o Nunes aqui, as empresas pequenas que têm essa dificuldade. Na empresa grande, quando demite um empregado por muitos anos, ela já libera do aviso, faz a indenização dos 90 dias e o trabalhador sai com 3 salários a mais na rescisão dele. Então essa foi a grande mudança, isso aí veio beneficiar o trabalhador. Faz muito tempo que veio essa lei? 2011. A lei, ela tem previsão na Constituição, lá no artigo 5º, nos direitos de garantias individuais, fala no aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, só que nunca foi regulamentado. Como foi o caso da empregada doméstica que tem o direito ao fundo de garantia hoje. Não está regulamentado ainda o recolhimento, que nem se sabe
como é que será feito esse recolhimento. Então já tem a lei, tinha a previsão na Constituição, só falta regulamentar. Essa foi a grande mudança, na minha opinião. Eu acho que o Fundo de Garantia, com aviso breve, aliás, proporcional, veio dar um up na Justiça do Trabalho. Aliás, sobre a Justiça do Trabalho, é bom que se diga uma coisa, me permitam os telespectadores. O direito do trabalho, ele é um pouquinho diferente do que o direito civil. Nós estamos acostumados, a maioria do povo está acostumado, que um juiz de direito, quando vai decidir uma causa, se há dúvida, se ele tem uma dúvida de quem deve sair ganhador ou não, ele dá o ganho de causa, sempre beneficia o réu. É assim no direito civil, é assim no direito penal. No direito do trabalho, não. No direito do trabalho, quando o juiz do trabalho tem uma dúvida, quando ele não sabe para quem definir, ele se inclina a favor do autor, que o autor, no caso, é o trabalhador. E no direito do trabalho, historicamente, ele é um direito diferente também dos outros direitos, sob um certo aspecto, porque ele é protecionista ao trabalhador. E a gente tem que entender também que ele é protecionista porque o trabalhador, 99% dos casos, é a parte mais fraca da relação. É o trabalhador, ele não tem os documentos do contrato de trabalho, ele não tem o histórico dele, às vezes, à mão, que está tudo na empresa. Então, o patrão, que é o economicamente mais forte que o empregado, ele sofre mais na Justiça do Trabalho só por esse aspecto aí. O juiz, na dúvida, sempre vai decidir em favor do autor, que no caso é o trabalhador. Mas na realidade, doutor, é o que nós estamos conversando também na hora do cafezinho aqui, a questão aquela desta pessoa que eu lhe comentei. Então, na realidade, eu acredito que para ter uma sentença, teria de haver alguma auditoria, como neste caso que eu havia dito. Né? Ele tem uma oficina mecânica, ele ficou com pena desta pessoa que vendia ticket na passarela do Transurb e deixava ele almoçar dentro da oficina, para ele não almoçar na rua, e ele, por um período, que é uma pessoa mal intencionada, né? Reclamou reconhecimento. Exatamente isso. Quer dizer, ele infelizmente, tem algumas pessoas, alguns brasileiros, né, na realidade, que gostam de levar vantagem em cima das outras pessoas. E é isso que estraga a nossa lei. A nossa lei é bem intencionada, mas mal intencionados são muita gente que interpreta, de como interpreta essa questão da lei. Bom, aí eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, essa pessoa, que é difícil a gente tornar um caso concreto como uma ideia abstrata. É muito difícil fazer isso. Então eu diria assim, essa pessoa ela errou em querer ajudar. Eu até entendo o cerne da questão dele foi fazer um bem para alguém, e em fazendo um bem para essa pessoa, ele indiretamente fez um mal para ele. As empresas grandes não permitem isso. Numa empresa grande, inclusive, não entra estranho na empresa grande. Uhum. Todo mundo tem um crachá, todo mundo é identificado. Quando tu entra na empresa, recebe um manual de conduta, o que deve fazer, o que não deve fazer. E todo trabalhador é comprometido com a empresa. E a empresa pequena é que dá essa oportunidade, por ser uma coisa... Normalmente as empresas familiares, por ser pequena, por ter poucos empregados, e pelo patrão ter um contato direto com o cliente e com os empregados, às vezes propicia para que aconteçam esses casos. Mas a segunda coisa que eu preciso dizer é o seguinte, um juiz, qualquer juiz, seja ele do trabalho, civil, o penal, ele vai decidir uma questão de acordo com as provas que tem nos autos. Se esse cidadão entenda uma reclamatória trabalhista contra si de reconhecimento de vínculo, ele vai ter que procurar todos os meios de provas possíveis para tentar demonstrar em juízo que ele não era empregado dele. E essas provas, se tiverem nos autos, o juiz vai ir se inclinar para uma improcedência. Porque na realidade isso foi uma situação bem interessante, porque o fato assim, no dia das audiências, inclusive até eu fui como testemunha dessa audiência, e
a primeira vez ele não compareceu, o autor. Aí na segunda vez ele foi, esse meu conhecido foi intimado e fomos entre 3 testemunhas para o Ministério do Trabalho ali. A Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, desculpa. E aí o que aconteceu? Não nos chamaram e foi dada a sentença de um acordo. Ou seja, nós 3 testemunhas não fomos chamados para sermos ouvidos. Mas a sentença... E no fim acabou ele pagando... Tá, mas aí por isso que ele perguntar, houve uma sentença do juiz ou foi feito um acordo? Sim, mas é que o juiz determinou que ou seria na realidade um acordo, né, em comum, que no fim acabou ele pagando um valor X que não devido para esse elemento. Só tinha uma possibilidade de as testemunhas não serem ouvidas, é que existe um procedimento, como é que se desenrola um processo na Justiça do Trabalho. O procedimento existe, no caso foi uma audiência sumária, né? Foi um processo sumaríssimo, né? Então é tudo resolvido no mesmo dia, é feita a instrução, são ouvidas as partes, o autor e o réu, e são ouvidas as testemunhas. E o juiz, por lei, é obrigado a propor um acordo no início e no fim da instrução. Certo. Então tem 2 momentos que ele propõe um acordo. Só que não é ele que decide o acordo, quem decide o acordo são as partes que têm a opção de transigirem sobre a transação que vão fazer. Então, se uma parte propõe um valor, a outra concorda ou não. Em eles concordando, se torna uma sentença irrecorrível para as partes. Pois é. Por isso que vocês não foram ouvidos. Tá certo. Normalmente, o que acontece nesses casos, o acordo ele é bom e ruim para as duas partes ao mesmo tempo. Uma coisa difícil de dizer até, né? Mas eu acho que normalmente o empregador faz um acordo para evitar um mal maior lá adiante. Tá certo. Ok. Doutor Enio, a gente agradece a sua gentil companhia, que esse é como o senhor disse, é um assunto que deixa a gente apaixonado em função das leis trabalhistas, né? E agradecemos a sua companhia, Adão Alípio. Futuramente o doutor Enio deve retornar conosco, né? Porque também, né? Ficou muitos assuntos pendentes, né? Exatamente. Muitas coisas pendentes. Para mim, particularmente, foi um prazer muito grande comparecer a essa casa. Foi a primeira vez, gostei muito, foi um pessoal muito receptivo. E como disse o Nunes, o assunto, para mim, pelo menos, é apaixonante demais. Eu sou apaixonado por direito de trabalho, eu vivo o meu dia a dia só falando e pensando isso e trabalhando com isso. Me orgulha muito estar aqui em nome da minha classe dos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Canoas, e eu espero que tenha correspondido à expectativa dos telespectadores, e se quiserem contar com a minha presença, estou à disposição. Obrigado, boa noite a todos. Ok. Boa noite, até a próxima quinta. Adão Alípio. Boa noite, até a próxima quinta-feira. Se Deus quiser.